paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é pastor Diego, da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias. Você aí que está acompanhando pela primeira vez este canal, quero estar me apresentando. Sou pastor da Igreja Arca de Deus dos Últimos Dias e trabalho aí na área da libertação pela divina misericórdia por Deus. Estou instruindo pessoas a também ser capacitada a entender e conhecer o mundo espiritual. A palavra vai nos dizer que o reino dos céus, ele não é somente tomado por palavras, e sim por poder. Então, o poder de Deus tem que se manifestar naquele que serve o evangelho, naquele que ora, naquele que jejua, naquele que tem a vida com Deus. Então, quero saudar a todos que estão já há muito tempo no nosso canal e também você que está começando a vir acompanhar, porque muitas pessoas têm se inscrevido aí nos últimos dias, tem dado um crescimento, almas estamos alcançando, porque se nós temos um canal que a gente quer alcançar almas e fazer com que o mundo espiritual venha estar estabelecido na vida dos irmãos. Hoje nós estaremos falando sobre autoridade sobre as trevas, como que eu ganho autoridade sobre as trevas, o que é autoridade sobre as trevas. Deus, ele me dá autoridade, pastor. Como que eu vou exercer essa autoridade? Hoje nós vamos falar quem tem autoridade, como que é receber autoridade, o que é a autoridade. Hoje nós vamos falar tudo sobre isso em nome do Senhor Jesus. Então, todo sábado às 15 horas, a partir das 15 horas, nós temos esse ensino que nós falamos sobre o mundo espiritual. Já estamos aí no 7º ensino. Pessoas têm me ligado agradecendo, pessoas têm sido utilizadas por Deus, porque este ensino aqui conosco é assim, a pessoa aprende, coloca em prática e Deus dá o crescimento. A gente planta e Deus vai dando crescimento. Então, eu sou semeador aí na vida das pessoas, nós somos um canal de bênção, que queremos passar para vocês aí um crescimento espiritual, o mundo do espiritual, não somente na letra, mas sim no espírito. Então, pessoas estão sendo usadas para expulsar demônios, para expelir demônios em nome do Senhor Jesus. Deus, eles têm levantado mais homens e mulheres de Deus no Brasil, aqui também, pessoas que não eram utilizadas, estão me ligando, dando testemunhos, dizendo, pastor, demônios estão manifestando na minha frente. Minha sogra estava no sofá, o demônio manifestou. Então, isso é o conhecimento do mundo espiritual. Muitas pessoas, então, estão crescendo espiritualmente, e esse mundo espiritual é real. Eu me converti mediante ao mundo espiritual. Quando eu vi que Satanás atuava, eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em demônios, não acreditava que no mundo espiritual tinha espíritos imundos que dominavam as pessoas, que matavam, que roubavam, que eram influenciadores das almas. Sim, demônios são influenciadores, eles influenciam as pessoas a tirar a vida, eles influenciam as pessoas a matar, eles influenciam as pessoas a usar a droga, a usar sim, quando eles pegam ali naquele sentimento, influenciando. Todos nós ouvimos aquelas palavras onde as pessoas dizem, vamos beber todas, vamos afogar as mágoas, vamos, deixa a vida me levar, mas sendo que a vida leva por caminhos tortuosos. Nós temos que entender que quem nos conduz é Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero saudar os irmãos que já estão aqui comigo. Você que está me escutando, vai saudando aí, cumprimentando o seu irmão. Já vai testificando também daquilo que Deus já tem mostrado para vocês, dos crescimentos espiritual. Quem está crescendo espiritualmente. A paz do Senhor Jesus, Tiago Barbosa. A paz do Senhor Jesus, irmã Inha Santos. Que Deus abençoe a irmã Evanilda Dutra. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Quero mandar aqui um abraço também para os nossos irmãos Alan. São 2 irmãos Alan que falam comigo. Então Deus, ele tem aí dado um crescimento muito espiritual para os irmãos. Que Deus abençoe Leandro Souza. Que Deus vai abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o mundo espiritual, ele é mais vivo do que a gente imagina. Queria saudar também aí o meu irmão Marco Muniz, da cidade de Nova Jersey, juntamente com a sua esposa Adriana Muniz, tem feito uma grande obra evangelizando, se esforçando, e Deus tem visto o esforço dos irmãos lá em cima. Em breve a gente estará também abrindo aí uma igreja lá. Os irmãos já são já a igreja, 2
ou mais reunidos aí já estão estabelecendo um propósito. Então você que é dos Estados Unidos, Nova Jersey, se junte aí aos irmãos num grupo de evangelização, de oração, para que venha crescer a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus, ele é fiel. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe nosso irmão Núbia. Que Deus abençoe Manúbia. Ensino maravilhoso hoje. E eu quero dizer para você que acompanha, que não acompanha, que sempre no final aí do vídeo, depois que eu termino de passar os slides, eu tiro um link. E através desse link, o que acontece? Através desse link eu coloco sempre nos comentários ali abaixo. Então você vai lá, baixa a apostila, clica no link que vai ir direto para o seu celular. Não vai ficar armazenado, você vai poder ver quando quiser. Você só vai clicar naquele link e ver quando quiser. E se quiser baixar, clica para baixar. Baixa ali os slides para você aprender, para você também saber explicar, para você no momento que necessitar ali ir evangelizar, saiba do mundo espiritual, saiba como se unir, como se suprir, vai estudando, vai crescendo em nome do Senhor Jesus, e Deus vai dando crescimento, porque aqui nosso canal, o mundo espiritual é contado basicamente na Bíblia, é baseado na Bíblia. Não é história, não é achismo, não é visão, não é nada. É biblicamente, capítulo, versículo, a gente mostra o mundo espiritual dentro da Divina Escritura, porque a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo testifica da palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo nos leva ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a autoridade, sobre as trevas. Quem tem autoridade, o que é autoridade, quando que recebe autoridade, obreiros, obreiras serão capacitadas. Vocês viram aí no último culto, onde o Espírito Santo mandou que eu instruísse a irmã Gisele a expulsar o demônio, a exercer a sua autoridade. A gente é uma igreja que quer criar membros, que é o corpo de Cristo. Então, se você é membro desta igreja, você é o corpo de Cristo, você tem o poder, tem a autoridade de Cristo. A autoridade não foi estabelecida somente para pastor. Jesus em momento algum disse, só vocês vão expulsar demônio. Jesus em momento nenhum disse que só pastor pode expulsar demônio. Jesus em momento nenhum disse que mulher não pode expulsar demônio. Pelo contrário, a Bíblia nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que Pedro pregou dizendo, pelo Espírito Santo, dizendo que o Espírito de Deus desceria sobre toda a carne. Então, quando o Espírito Santo desce sobre toda a carne, então a mulher já não está mais fazendo por ser mulher, e sim pelo Espírito. Ela está fazendo ali pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que dá a direção, é o Espírito Santo que ajuda os irmãos aí a receber a autoridade. Veja que quando Jesus foi batizado, ele chegou lá naquela sinagoga e disse, o Espírito de Deus me ungiu para proclamar o ano aceitável ao Senhor, liberar o perdão. Então veja que a unção estava sobre Cristo. Então o que dá aí a autoridade também é a unção de Cristo sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então, ensino maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, vai ser hoje. Hoje, a real intenção desse ensino é ensinar você a libertar o seu familiar, você a libertar a sua vida, você a orar agora com poder, aprender a oração poderosa, a oração que liberta. Existe a oração onde a gente conversa com Deus. Nós temos vários estágios da oração. Jesus, ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Porque no princípio da oração ele disse, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já vai glorificar Deus. Mas também tem agora, venha a nós o teu reino. Ele diz que o reino do céu vem a nós. Porque não é nós que vamos subir para o céu, e sim o reino que vai vir até nós. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus vem do céu junto com os anjos para buscar aqueles que são seus. Então o reino desce. O reino vem sobre a terra. O reino vem sobre... Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Jesus, ele diz para fazer a vontade. Assim na terra, também no céu. Então, quando a gente está trabalhando aqui na terra, tudo que ligares na terra está ligado no céu. Lá no céu está cooperando também em prol das nossas orações. Quando tinha um anjo orando, né? Quando tinha Daniel estava orando, Deus enviou anjos para ajudar na peleja. Deus, por diversas vezes, enviou um anjo até Maria para dizer que ela receberia o filho que ela nasceria, seria do Espírito Santo. Veja que Deus enviava sonhos para José
e através desses sonhos ele era guiado pelo anjo, dizendo: não temas, a mulher que tu estabeleceu para a tua vida, ela é uma mulher sim que vai ser bem-aventurada entre as mulheres, e dentro dela é um varão gerado por Deus. Então José viu aquele sonho, creu no sonho, creu no mundo espiritual. Então Deus a todo momento nos conecta pelo mundo espiritual. O mundo espiritual está conectado conosco em todo momento. E hoje nesse ensino nós vamos ver através de palavras, de ordens, de palavras que proclamamos, palavras que anunciamos. Elas podem proferir o bem ou também podem proferir o mal. E a autoridade de tudo isso está na palavra. A autoridade está na palavra, porque Deus criou os céus e a terra conforme a tua palavra. A terra era sem forma e vazia. E o que Deus falou? Que haja a luz, e houve a luz. Veja que o poder, a autoridade de Deus, ele disse que haja luz. E ele falou, a luz houve, e houve a luz. Veja que haja os animais. E agora, os animais vieram. Veja que a palavra de Deus é que tem muito poder. O poder das palavras estão na autoridade. A autoridade vem por uma palavra. Daí nós vamos ver a autoridade. Todos nós somos uma autoridade. Você é uma autoridade na sua casa. Eu sou uma autoridade na minha casa. Eu sou também um líder espiritual como autoridade na igreja. Se você é mãe de um filho, se você tem um filho ou filha, se você é pai de um filho e uma filha, você é uma autoridade constituída por Deus. Porque Deus te colocou agora para guiar uma criança, para que a sua autoridade, a sua palavra, a sua criação venha influenciar durante toda a vida. Porque se o pai ensina o filho a roubar, se o pai ensina o filho a matar, aquilo dá legalidade para as trevas habitar e ele vira o quê? Um assassino, um assaltante, um ladrão de banco. Mas agora se o pai guia ele no caminho que deve andar, ele vai virar um homem de Deus, uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra. Então dentro da tua casa tu é uma autoridade. O pai é autoridade, a mãe é autoridade. Então porque Deus escolheu você para gerar um filho. Então isso nós vamos entender a autoridade que Deus te deu no mundo espiritual, falando mais à frente nesse ensino. Então nós vamos falar diversas coisas e no final do ensino nós estaremos falando de 4 linhas demoníacas da Umbanda que ataca a vida das pessoas, como a gente tinha combinado, sempre no final. Se você não viu os outros vídeos, vai no canal depois, clique em playlist, veja, fique inteirado com o mundo espiritual, porque isso Deus vai abrir, já tem aberto visões espirituais, visões de pessoas. E irmãos, não é para nós temer as trevas. Se você ver um demônio, se você ver um espírito, alguém te oprimir, você tem que rejeitar. Porque você não está mais andando no pecado. E o demônio é que tem medo de ti. Porque ele sabe que se tocar em ti, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você está por debaixo da cobertura. Ele disse, eis que vos dou poder para pisar em escorpião e serpente, e dano algum os causará. Veja que através desse capítulo e versículo, Jesus Cristo ele vem, pisou na cabeça da serpente e ela feriu o calcanhar. Mas agora, para nós, ele diz que dano algum vai acontecer. Veja que a promessa é diferente, ele já venceu, já pisou. Agora, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nós temos que andar sempre com Deus e sem temer o diabo. Uma das coisas que ele faz é a opressão, para que as pessoas venham ter medo de escuro, venham ter medo de ficar sozinho, venham ter medo de vultos, demônios. Ele tenta oprimir para entrar na vida de vocês, mas agora este ensino você vai aprender palavras de autoridade, você vai aprender a não ser mais escravo de Satanás, você vai aprender a vencer o mal, você vai aprender a como orar pelo seu filho que ainda está na perdição, que não consegue aceitar Jesus. Você vai ter que orar, vai aprender a orar agora para libertar ele daquele demônio. Nós vamos aprender tudo isso em nome do Senhor Jesus. Vamos ver se os irmãos já estão aqui, todos já estamos aqui, todos preparados, amém, igreja? Eu vou estar entrando em oração. O ensino vai ser maravilhoso hoje. Eu creio que é mais uma tarde onde o Espírito Santo vai falar comigo, contigo, vai falar conosco e Deus vai estar operando grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queria também dizer para todos vocês, ouvintes da Rádio Verdade Liberta, meu nome é Pastor Diego Lopes, que Deus abençoe vocês, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos, que esse ensino venha edificar a tua casa, que esse ensino venha edificar a tua família. Hoje eu vou ensinar vocês também a oração também
no final vamos estar orando, aprendendo aí a lecionar palavras de autoridade no mundo espiritual. Amados irmãos, a primeira coisa que a gente tem que entender, vamos iniciar, eu vou estar orando em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo que está habitando dentro da minha casa, dentro do meu coração, dentro de mim, dentro do meu ser. Que a Tua presença também agora venha proteger a casa deste irmão, o local aonde ele está me escutando, seja onde for. Acampa seus anjos de redor. Senhor Jesus, existe algo no mundo espiritual acontecendo, mas até o dia de hoje o Senhor permitiu que isso acontecesse, para que a gente estivesse aqui juntos crescendo, na mesma fé, no mesmo espírito, na mesma concordância, e sim, ó Pai, não mais sendo escravo de Satanás e sendo liberto pelo poder, pelo nome, pelo sangue precioso de Jesus que escorreu no madeiro. Então, ó Pai, dá sabedoria para mim conseguir ministrar esse ensino, direção, todo demônio da dispersão, o vizinho, o parente, o familiar, o filho que vai tentar atrapalhar este irmão, esta irmã, de aprender mais do mundo espiritual, que venha a ser caído por terra. Pai, acampa teus anjos ao redor e livra de todo mal. Os demônios não entrarão e nem estabelecerão mais nesta casa, porque teu é o reino e tu é a glória, e o teu reino vem avançar sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos irmãos, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nosso Deus é maravilhoso. Eu já estou aqui sentindo a presença de Deus, muito forte a presença de Deus. Estou aqui já preparado, já estou aqui cheio do Espírito Santo para decepar as trevas. Eu quero dizer para vocês que tudo que acontece na igreja é manifestação demoníaca. O demônio manifesta, mas as pessoas muitas das vezes não saem de lá liberto. Por que no nosso ministério, na nossa igreja, as pessoas são libertas? As pessoas que antes o demônio entrava, possuía o corpo dela, agora o Espírito Santo está trabalhando e elas estão orando por pessoas ser libertas. A gente vê aí a irmã Natiele, a gente vê aí os nossos irmãos aí, também Emanuel, a gente vê os irmãos todos aí que passaram por um processo de libertação, irmã Evelyn, todas as pessoas que passam por este ministério querem verdadeiramente ser liberto. Não adianta eu orar pelaquela pessoa e depois de um mês, 2 meses ou 3 anos ou 1 ano o demônio voltar na vida daquela pessoa. Não, tem que ser por completo. E o que liberta é a palavra. Eu quero dizer para vocês que não existe pastor libertador, não existe ministério libertador. O que liberta é Jesus. A Bíblia vai nos dizer que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então quem liberta é Jesus. Eu quero que você primeiro entenda e tire da sua cabeça que se o pastor Diego, se o pastor Marçal, se o pastor Wagner, qualquer pastor orar por ti, tu vai ser liberto. Não, tira isso da tua cabeça, porque o pastor que liberta verdadeiramente é Jesus. Não tem nenhum pastor na terra com mais unção do que Jesus. É Jesus que usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Então isso tem que ficar claro para você. Você não pode mais ficar correndo atrás de pastor. Você tem que correr atrás de Jesus, porque Ele é a libertação da tua alma. Ele está contigo no teu momento no quarto, no teu momento de choro, no teu momento de tristeza, no teu momento de depressão. Muitas das vezes não vai conseguir ter tempo daquele pastor e orar por ti. E as pessoas estão olhando só um líder, mas não. Jesus, ele disse que todos receberam a autoridade de Deus. Todos nós temos autoridade. Aquele que está em Cristo Jesus, que ora, que jejua, que não vive mais uma vida de pecado, essa pessoa verdadeiramente está sobre a autoridade do Espírito Santo. Essa pessoa que tem a comunhão com o Espírito Santo. Então você, agora, tem que entender algo, tem que ficar pronto. Quem libertou o pastor Diego foi o Espírito Santo. Quem libertou a minha vida foi o Espírito Santo. O que está acontecendo nos dias de hoje é que vocês têm visto vídeos na internet de demônios manifestando nos cultos, mas verdadeiramente não é aquele pastor que liberta aquela pessoa. Ali o que acontece é manifestação. O demônio manifesta porque ele já está ao ponto de tomar o corpo daquela pessoa. Ele já está manifestando já em uma fase muito alta, ao ponto que ele toma o corpo daquela pessoa. Não é porque ele orou, aquela pessoa foi liberta, não. Aquela pessoa tem que ter um processo de libertação. Existem pessoas que demoram 1 semana, existem pessoas que demoram 3 meses, existem pessoas que demoram 10 anos. Aquela mulher encurvada ficou 18 anos com uma enfermidade, e Jesus orou dizendo, espírito de enfermidade sai dela. Então veja, amados irmãos, que tem muito tempo, e aquela mulher estava no templo adorando. Então nós temos que entender algo, que para se libertar do mundo
espiritual é um processo, é através da palavra, é através do Espírito Santo, através da comunhão, crucificando a tua carne e entrando no mundo espiritual. Para entrar no mundo espiritual tem que ter vida de oração, renúncia da carne, vigilância, e aí nós vamos estar bem com Deus. Hoje eu quero falar sobre autoridade, mas no próximo ensino eu quero falar sobre os pecados da alma, aquele pecado que tu não vê, que ainda está dentro da tua alma. Sim, existe pecado para a alma. A Bíblia vai nos dizer que tem pecados para corpo. São pecado, aquele que se prostitui seu corpo, são pecados do corpo. Mas existem tipos de pecados também na alma: orgulho, soberba, avareza, muitos pecados que são do sentimento humano, e tudo que vem e provém do sentimento é da alma. Então veja que a nossa alma tem sentimentos, tem emoções, tem alegrias. Isso não é da carne, ele manifesta na carne, mas são sentimentos da alma. E através desses sentimentos também pessoas dentro da alma congregam com pecados ocultos que o demônio está incubado lá dentro. Espírito de rejeição familiar, aonde que ele foi rejeitado pelos pais. Então tudo isso nós vamos aprender no próximo ensino. Hoje nós vamos falar sobre autoridade. Quem tem autoridade? Quem dá autoridade? Primeiramente, o que eu quero dizer para vocês, que quem nos dá autoridade é Deus. Aquele que nos dá autoridade é Deus. Olha só em João capítulo 19, versículo do 10 ao 11. E disse, pois, Pilatos: não me falas a mim? Tu não sabes que tenho autoridade para crucificar e tenho poder para soltar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria contra mim se de cima não se fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Veja que agora, aqui nós estamos falando sobre autoridade, e o próprio Jesus disse que a autoridade foi dada por Deus, até mesmo para Pilatos. Então toda autoridade, toda permissão das trevas, vocês pensam que Deus ele permitiu com que o diabo, Deus permite com que o diabo atue na vida das pessoas, que o diabo infernize a vida das pessoas, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Ele vai ver, porque para nós muitas vezes aceitar Jesus, eu estava vivendo numa escravidão do pecado, então eu tive que conhecer as trevas, eu tive que ir no fundo do poço, eu tive que tirar a minha vida, eu tive que viver o mais escuro das trevas para mim conhecer o mundo espiritual. Hoje eu sou um pastor, já estou há 9 anos servindo a Deus no Evangelho e estou aqui instruindo para vocês o mundo espiritual. Veja que Deus fez com que eu conhecesse, Ele permitiu com que Satanás tocasse na minha vida. Veja que Deus também permitiu que tocasse na vida de Jó. Deus ele permite muitas das vezes as trevas atuar na vida daquela pessoa, para que ela venha conhecer do mundo espiritual e ser verdadeiramente liberta, para depois ajudar as outras pessoas. Veja que muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual, aí Deus deixa com que o mundo espiritual se manifeste na vida daquela pessoa, para que ele venha vir para a luz, para que ele venha entender que são demônios que atuam no casamento, são demônios que atuam na sua vida sentimental, na sua vida afetiva. Deus ele permite todas as coisas. Então também Deus ele permite com que a gente venha escolher. A gente escolhe estar no caminho do bem ou a gente escolhe estar no caminho do mal. Existem pessoas, irmãos, que não irão se salvar. Por quê? Por que as pessoas não irão se salvar? A Bíblia vai nos dizer que por conta dos escolhidos o tempo seria abreviado. E Deus já escolheu pessoas. Muitos são chamados, muitas pessoas são chamados a servir a Deus, mas escolhidos são bem pouquinhas. São poucos os escolhidos. A Bíblia vai nos dizer isso. Então tem pessoas que escolhem servir ao diabo. Existem pessoas que escolhem ir para o inferno. Existem pessoas que escolhem servir a ele mesmo sabendo que tem um Deus maior. Eles querem fazer mais os desejos terrenos e não conseguem enxergar que depois daqui o tormento é maior, o tormento é pior. Eles pensam, porque Satanás coloca em sua mente, que o inferno é aqui. Mas existem pessoas que estão lá na Umbanda, no Candomblé, estão no Espiritismo, mas quando conhecem a verdade, eles saem do Espiritismo, saem da Umbanda, saem do Candomblé e vêm aceitar Jesus e depois não se desviam, não voltam mais para lá. Deus permitiu aquele tempo ele estar lá? Permitiu. Deus sabe, Deus sabia que ele estaria lá, mas Deus sabe que maior é o plano dele na vida daquela pessoa. Então muitas pessoas são escravizadas por Satanás. Muitas pessoas estão sendo escravizadas, mas a autoridade que Deus permite a ele, até para as trevas, é isso. Porque que o homem deu. Deus, ele é um ser muito justo. Por que a justiça de Deus ela é justa e eficaz? A Bíblia vai nos dizer que o governo foi dado a Adão. E quando foi dado o governo do mundo a Adão,
ele pecou. E através do seu pecado, Deus foi justo até mesmo com Satanás, porque Adão escolheu pecar. Adão escolheu agora não obedecer a palavra de Deus. Eva escolheu não obedecer a palavra de Deus. Eles escolheram mais dar ouvidos a Satanás. Por quê? Porque eles agora olharam aquele fruto, eles comeram do fruto, eles foram desobedientes a Deus. Então, ao desobedecer a Deus, eles perderam a autoridade deste mundo. E eles perderam a autoridade deste mundo aqui. Mas agora Jesus ele veio para constituir para nós não uma autoridade terrena, mas sim uma autoridade espiritual. Porque a autoridade terrena, existe um político. Existe um político que é uma autoridade. Veja que quando você vota lá em Jair Bolsonaro, você está dando a autoridade para ele guiar a nação. Então o povo escolhe alguém para guiar a nação, ele dá autoridade. Quando você vota em um político, você dá autoridade para ele governar a sua cidade, para governar o seu estado. Você está dando autoridade para ele. Veja que isso aí ele vai ter o poder de decidir, ele pode fazer uma rua na frente da tua casa, ele pode fazer tudo, porque foi dado a ele. Mas agora, pode perder essa autoridade? Sim, pode perder essa autoridade. Veja que os políticos ficam 4 anos e aquela autoridade eles perdem. Como que perde a autoridade? Desobedecendo a Deus. No momento que tu desobedece a Deus, tu acaba perdendo a autoridade e dando legalidade para as trevas. Adão recebeu a autoridade. Deus deu o governo do mundo para ele. Ele perdeu quando desobedeceu a Deus. Você também, quando você desobedece a Deus, você perde a autoridade. Quando que o pai perde a autoridade em casa? Um pai perde a autoridade em casa quando ele dá legalidade para o filho fazer o que ele quer e ele que é responsável por guiar aquele filho. Aí o filho se droga, o filho chega a hora que quer, o filho come o que quer, faz o que quer, bebe o que quer, sai a hora que quer e o pai perde a autoridade da casa. O que acontece? O diabo entra no filho, o pai descobre que os filhos estão nas drogas, que o filho está andando com má companhia e aí depois querem oração para que o filho venha a ser liberto. Então você que é pai, desde já tem que sempre instruir seu filho o que é certo e o que é errado. Sempre deve instruir o seu filho o que é correto, porque o mundo jaz do maligno. E aí no mundo eles estão ensinando tudo o que é errado. Veja, amados irmãos, para nós entender, hoje nas escolas estão ensinando a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, ela funciona da seguinte maneira, que uma criança deve se relacionar com uma menina e a outra e também se relacionar com o menino. Então ela pode beijar o menino, pode gostar do menino, pode escolher o sexo porque ela nasce sem saber, na ideologia de gênero. Então, só que tem um grande problema aí, porque o sexo, ele é nada mais, nada menos que um casamento. Deus estipulou o matrimônio do homem e da mulher, dizendo que vocês vão se unir e terão uma só carne. Agora, como é que pode uma pessoa poder se relacionar com uma mulher, ter que se relacionar com um homem para decidir qual que ele vai servir? Isso desde a infância já estão ensinando uma perversidade para a pessoa escolher, para a criança que não tem a maturidade escolher. E nós sabemos que nossos filhos são filhos inocentes que vão sempre estar gostando daquele amigo ou daquela amiguinha porque brincam juntos. E isso vai trazer o quê? Também para a vida sentimental e para o mundo espiritual. Vai trazer uma nação perversa. Então, tudo que Deus criou que é bom, Satanás perverteu. Deus criou o homem e ele viu que tudo que Deus criou era bom. E Satanás perverteu o homem. Veja que agora Deus, ele criou também aí o sexo, porque ele disse: crescei e multiplicai. O sexo foi algo de Deus, feito para Adão e Eva ali, para eles procriar, para eles crescer. E o que Satanás faz com o sexo? Ele perverte o sexo. Ele faz com que pessoas venham fazer sexo fora do casamento. Ele faz com que pessoas venham prostituir, fazer sexo no segundo casamento, prostituir, pecar, para que o quê? Para que o espírito não venha ter êxito na vida daquela pessoa. Muito difícil, um casal que não é casado não vai conseguir se libertar. Se você é cristão e ainda não casou com a sua companheira, você deve casar na terra e se estipular, porque Jesus disse que tudo que tiver ligado no céu está ligado na terra e tudo que desligar está desligado no céu. Então nós temos que ligar. A aliança que você vai fazer com a sua esposa é uma aliança perante a Cristo, perante a palavra aqui na terra. Porque não adianta, irmãos, tu estar em fornicação e querer ir na igreja buscar libertação. Não adianta você
ficar preocupado porque teu casamento tá ruim, seu namoro, que não existe, como chama no mundo, né? Porque cristão não namora. Então, temos que entender isso, que isso dá legalidade para as trevas atuar na vida sentimental. Então, por isso que a tua vida sentimental está destruída. Tu está dando autoridade, legalidade, fazendo sexo fora do casamento, cobiçando, olhando com os maus olhos, fazendo tudo aquilo que Jesus disse que não era para fazer, porque a sociedade se tornou normal. Antigamente, as moças casavam virgens. Antigamente, o namoro era no sofá. E a menina tinha que ser tomada em casamento virgem. Antigamente, assim, todas as famílias, sendo elas cristãs ou não, praticavam isso. Mas agora, nos dias de hoje, o mundo foi evoluindo. Hoje o pai não sabe nem aonde a filha está nesse momento. Hoje o pai não sabe nem aonde a filha está dormindo. Veja que o mundo foi se depravando e o nada a ver foi tomando conta, e a autoridade paterna, a autoridade de pai, de mãe, foi perdida dentro já de casa. Então é dentro do lar, é dentro da casa que Satanás começa a agir. Por isso que a Bíblia é clara em dizer que para guiar a igreja de Deus você tem que estar em ordem em casa, você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar da sua família. Então nós aprendemos aqui através de João, versículo 19 e 10, que a autoridade é dada por Deus. Quando você teve um filho com sua esposa, você recebeu a autoridade de ser pai ou de ser mãe. Quando você recebeu aí a legalidade de ser pai ou ser mãe. E se nós analisar agora esse João, capítulo de número 19, versículo 10, Jesus, ele não quis passar por cima da autoridade. Pilatos falou para ele que tinha autoridade. Mas Jesus não disse, eu sou maior. Não, ele obedeceu. Amados irmãos, nós temos que entender também que muitas pessoas não querem obedecer pastores, não querem obedecer líderes da igreja, autoridades constituídas por Deus para cuidar daquele rebanho. Então, do espírito de rebelião é uma das piores que tem acontecido hoje dentro da igreja. Pessoas que não obedecem os seus líderes, não obedecem os seus pastores, mulheres que não obedecem os seus maridos, e até mesmo maridos que não entram em comunhão com a esposa, porque o casamento nada mais que é uma comunhão. A submissão não é que você venha colocar a sua esposa num jugo de escravidão, mas sim que vocês venham entrar num consenso, numa comunhão, num concílio. Então, amados irmãos, não é jugo pesado, Deus não coloca ninguém para a escravidão, a Bíblia vai nos dizer isso. Então, o que acontece nos dias de hoje? As pessoas não querem estar debaixo de uma autoridade. As pessoas não querem receber ordens. Veja que nós nascemos e viemos ao mundo sem saber nada. E aí, quando a gente recebe alguma penitência, algum castigo, alguma repreensão, alguma represália, a gente fica bravo. A gente já nem quer ir mais no culto, a gente não quer mais ir naquela igreja. Veja que a gente era do mundo. E aí agora a gente está se limpando e está sendo servo de Deus. E quando vem alguém experiente para nos repreender, ou alguém pelo Espírito para nos repreender, a gente muitas das vezes não quer aceitar aquela repreensão. Então, quando tu não aceita uma repreensão, o que acontece? Você dá legalidade para as trevas. Então tem muitos crentes rebeldes. Veja que a autoridade maior no céu sempre foi Deus. Pai, Deus Filho, Deus Espírito. E Satanás se rebelou contra ele, porque não quis obedecer à autoridade de Cristo, não quis obedecer à autoridade dos céus, e ele foi expulso de lá. A rebelião é a pior coisa, a rebelião é pior que feitiçaria. Então muitos fazem rebelião, desobedecendo o pastor, mulheres desobedecendo a casa. Eu quero dizer para você, mulher, que o responsável pelo lar, Deus constituiu o homem como cabeça, e a Bíblia está dizendo isso. Se você não quiser ser submissa ao seu marido, o que vai acontecer? Você está quebrando uma autoridade bíblica, porque a Bíblia diz isso, que então o cabeça é o homem, e Cristo é o cabeça de todos. Veja que então, quando você está quebrando algo dentro da sua casa, você está quebrando algo com Deus, você está indo contra a palavra de Deus. Porque isso antigamente era assim. A Bíblia vai nos dizer que Sara também fazia assim. Ela chamava até Abraão de Senhor. Antigamente, o mundo não estava tão em trevas porque as mulheres respeitavam. Chamavam até o seu marido de Senhor. Falava sim, Senhor. Sim, Senhora. Falava tudo isso. Antigamente existia isso. Só que daí entrou um tal do espírito de direitos iguais que colocou agora... Isso não é machismo, não é nada contra as mulheres,
mas colocou ali a questão dos direitos iguais e as mulheres querem passar dos homens hoje em dia. Se tornou uma competição. Veja que eu disse que tudo que Deus fez era bom e que Satanás tentou perverter. O casal foi feito para a comunhão, a mulher foi feita para se unir ao homem, cônjuge, companheiro, está do lado. Mas não é para a mulher estar mais acima de tudo, querer mandar em tudo, mandar no mundo espiritual, não. Tem que ter um concílio. É por isso que pastoras cuidam de igreja hoje. É por isso que eles evoluíram de uma fase que dizem a mulher pode tudo, mas não, quem pode tudo é Deus. Veja que muitas mulheres falam às vezes, muitas mulheres dizem assim, a mulher pode tudo, se colocando no lugar de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que só quem pode tudo é Deus. Só quem pode o impossível é Deus. Então nós temos que vigiar isso também. E os homens também não podem estar jogando um jugo pesado nas mulheres, escravizando. Tem que ter um concílio, tem que ter um consenso. A mulher é a parte mais frágil. Então os homens muitas das vezes não entendem isso. Estão deixando e dando legalidade no mundo, dando autoridade para as trevas. Veja que a autoridade ela é dada por Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se você era solteiro, casou com a sua esposa, esquece os seus amigos solteiros. Se você, mulher, era solteira, esquece as suas amigas solteiras. Se você casou, é para viver com seu esposo. Se você casou, é para você viver com a sua esposa. Esquece mãe, esquece pai. Não deixa a mãe estar se metendo na sua vida sentimental. Não deixa pai estar se metendo na tua vida sentimental. Porque vocês estão quebrando um princípio bíblico. A Bíblia diz que agora... A Bíblia, que é a autoridade de tudo, diz assim para nós, ó. Ela vai dizer assim muito clara para nós, que você sairá da casa do seu pai e da sua mãe e se unirá uma só carne com sua esposa. Então o casal tem que sair, por isso que sogra morando junto não dá certo. Por isso que sogro morando junto não dá certo. Não, é casal, é nova vida. É vida nova, é andar para frente, é novos pensamentos, é se acertar os dois sem opinião terceiras, porque a mãe sempre vai puxar mais pro lado do filho e o e a mãe sempre vai puxar pro lado do filho, então vai ficar um ambiente de guerra. A mãe querendo proteger o filho e outra família querendo proteger o filho, por isso que as famílias não se entendem e por isso que Satanás consegue entrar, se entronizar em casamentos que se separam em pouco tempo, em casamentos isso. Então, irmãos, a autoridade é isso. A autoridade também é dada por Deus, é isso. Veja que são coisas simples, coisas pequenas, mas que muitos dão legalidade para as trevas, buscando opinião de pai, opinião de amiga, opinião de amigo, não. Nós temos que buscar a opinião bíblica, e a opinião bíblica é isso. Temos que estar buscando jejum, oração. Deus colocou a sua companheira do seu lado para você ser companheiro dela. E para você estar junto com ela em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, outra coisa que eu quero dizer sobre a autoridade de Jesus. Jesus é Deus. E Deus, Emanuel, Deus conosco. Ele esteve aqui nessa terra. E Jesus, ele não feriu um princípio bíblico que a Bíblia diz: honrarás teu pai e tua mãe. Jesus, ele sempre, a Bíblia não menciona, mas com 12 anos ele estava no templo, mas ele estava sempre debaixo dos seus pais. Jesus obedecia aquelas pessoas que estavam cuidando dele. Sabemos que o pai de Jesus é Deus Pai Todo-Poderoso. Mas ele obedeceu Maria. Ele obedeceu José. Ele foi uma criança obediente. Sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo e cumpriu a palavra. Veja aqui também a Bíblia vai nos dizer que esqueceram de Jesus lá no templo. Ele disse: eu estou cuidando das coisas do meu pai. Veja que Jesus ele foi obediente sempre, até que o momento ele viesse crescer para ir fazer o seu chamado, para fazer a obra de Deus. Então Jesus ele não quis passar por cima da autoridade paterna, da autoridade daqueles que estavam cuidando. Ele não quis passar por cima da autoridade de Pilatos, ele não quis passar pela autoridade de ninguém. Ele sabia que aquele momento era aquilo que ele tinha que fazer. Então nós temos que entender, irmãos, que Deus ele coloca nós sobre um jugo. Se você é filho, o seu pai é sua autoridade. Nós devemos respeito aos nossos pais. A minha mãe já faleceu, eu tenho um pai vivo que eu não sei onde é que ele está, agora nesse exato momento, o endereço certo. Mas, eu não sei onde é que o meu pai está. Mas eu respeito ele, eu amo a ele, gosto dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender também é que os nossos pais devem respeito para nós. A gente não pode tratar mal o nosso pai. A Bíblia diz: honrará pai e mãe, e seus dias serão acrescentados na terra. Veja que a Bíblia é clara em dizer, para honrar o pai e a mãe. Então, não importa se te magoou, se te feriu, se tem uma mágoa dentro do teu peito, dentro do teu coração, a Bíblia manda tu honrar. A Bíblia manda tu honrar. Honrar o quê?
sempre dizer, ó, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me entristeceu, meu pai fez isso comigo, mas eu perdoo ele, eu libero esse perdão, eu libero esta mágoa. Eu fui magoado, eu fui entristecido, porque a mágoa, a tristeza fica dentro de nós e é uma legalidade também para Satanás entrar, porque ele vai vir acusar. Ele vai vir te dizer no momento triste, oh, cadê tua mãe? Cadê teu pai? Tu foi rejeitada pela tua família, tu foi rejeitada. As pessoas estão te rejeitando porque tua mãe te rejeitou, porque teu pai te rejeitou. Muitas das vezes as pessoas têm vergonha de dizer que são rejeitadas porque Satanás oprime. Porque ele diz esse sentimento de vergonha, porque ele sabe que no momento que tu liberar e falar, abrir o teu coração, aquilo vai sair do teu peito, aquela dor, aquela mágoa, em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, então, creio que essa primeira parte aqui ficou pronta para os irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Gilda Queiroz. Fazia tempo que eu não vi irmã. Que Deus abençoe, irmã, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver como é que funciona. A gente viu que toda a autoridade foi dada por Deus. Eu quero deixar claro para vocês também aqui agora, ó, neste capítulo e nesse versículo aqui, como que começou. Deus criou a terra e ao criar a terra ele deu para Adão a autoridade. O que aconteceu depois? Adão entregou para Satanás. E o que aconteceu? Jesus recebeu a autoridade dos céus, de Deus. Jesus veio, morreu na cruz e recebeu a autoridade. Depois que ele ressuscitou, ele vai dizer para os seus discípulos. Depois disso, o que acontece? Jesus ele não subiu com a autoridade e ficou para ele no céu. Ele enviou a autoridade para a igreja. Olha aí, a autoridade é dada para mim, é dada para ti, é dada para todos vocês que estão me ouvindo, porque se vocês estão aqui, é por Cristo Jesus. A Bíblia diz que ninguém vem até mim se não for enviado por meu Pai. Então você que está aqui, você tem uma autoridade. A primeira autoridade que você deve exercer é na tua casa, é na tua família, é com teus filhos. Depois no final nós vamos aprender a como tirar teus filhos que já estão na garra de Satanás. É como você profere palavras de autoridade espiritual no mundo espiritual para o teu filho, para que o caminho dele venha a ser bem sucedido. Nós vamos ver o poder da palavra. A autoridade está na palavra, irmãos. O poder da autoridade está na palavra, por isso que a palavra é Cristo, e Cristo veio com toda a autoridade. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 1, 28. Olha só. E Deus abençoou e ordenou, sede fértil, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, domine o peixe. E sujeitai toda a terra, domine os peixes no mar, as aves nos céus, sobre todo o animal que se rasteja na terra. Deus fez o mundo, criou o planeta Terra e deu para Adão, para que Adão, ele agora viesse o quê? Para que Adão viesse estar sobre o domínio do mundo. E em agora Lucas, capítulo de número 4, versículo 6. Olha só, foi entregue para Satanás porque eles pecaram lá no princípio. Então a autoridade do mundo foi entregue para Satanás. Olha só, eu lhe propus e darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregue, eu tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Aqui Satanás está tentando Jesus dizendo, ó, foi me dada autoridade, eu recebi, foi entregue a mim, eu te dou se tu quiser. Veja que uma das coisas que Satanás ofereceu aqui neste mundo foi a autoridade do mundo para Jesus, mas Jesus ele sabia que a autoridade dele não era uma autoridade terrena, e sim uma autoridade espiritual. E nós também recebemos uma autoridade espiritual, não uma autoridade terrena. Porque existe o policial que tem uma autoridade terrena, existe o presidente que tem uma autoridade terrena, mas a nossa autoridade é acima da autoridade de Satanás, porque Jesus venceu ele e se tornou ele como derrotado, e nos deu autoridade. Veja que agora Jesus recebeu isso. Em Mateus capítulo de número 28, ó. Jesus recebeu a autoridade. Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou, toda a autoridade foi me dada no céu, e na terra. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele ressuscitou, ele disse aos discípulos. Agora a autoridade do céu, a autoridade da terra, a autoridade debaixo da terra, tudo está sobre Cristo. E Cristo fez o quê? Guardou a autoridade? Não. Ele estipulou para quem? Para a igreja. Por isso que Jesus Cristo constituiu um povo chamado igreja. Irmão, eu quero dizer para você que se converteu verdadeiramente, você carrega o nome de Cristo. Eu carrego o nome de Cristo. Meu nome já não é mais o mesmo. Teu nome não é o mesmo. O nome que nós levamos é o nome de Cristo.
Nós somos o corpo de Cristo. É por isso que nós somos chamados não de evangélico. Nós não somos evangélico. A Bíblia não diz que somos evangélico. Não. Crente até mesmo Satanás é. Nós somos cristão. E a palavra cristão vem de Cristo. E os discípulos foram chamados a primeira vez de cristão em Antioquíadas, de cristão porque eles se pareciam com quem? Com Cristo. Então eu e você levamos o cristianismo, nós somos o cristão. Cristo vive em nós. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer, não sou mais eu quem vivo, e sim Cristo vive em mim. Veja que nós temos agora a vivência de Cristo. E se foi dado a Cristo toda a autoridade, todo o poder, você que está em Cristo Jesus, você tem autoridade. Então para de pensar que pastor vai libertar a tua vida. Para de pensar que alguém vai libertar a tua vida, se é Cristo que está dentro de ti que vai libertar a tua vida. É Cristo que está dentro de ti, então se una, se encha de Deus, se encha do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. Se encha do Espírito Santo, porque Jesus enviou o Espírito Santo para isso, para nós se encher do Espírito Santo, receber toda a autoridade e poder. João disse, eu vos batizo com água, mas depois de mim vai vir outro que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha aí, ó, com o Espírito Santo e com fogo. Então, batismo do Espírito Santo, libertação da tua casa, libertação da tua família. Mas o que acontece nos dias de hoje? O cristão ele não sabe exercer a autoridade. Muitas pessoas são cheias do Espírito Santo, mas não exercem a autoridade. Aonde é que está a autoridade do Espírito? É na palavra. Você tem que proferir palavras cheias do Espírito Santo. Você tem que anunciar palavras cheias do Espírito Santo sobre a tua vida. Proclamar sobre o teu casamento, proclamar sobre a tua família. Porque há poder na palavra. Nós vamos ver de novo aqui agora, ó, o que Jesus fez. Ó, ele entregou para nós. Olha só. Lucas capítulo 9, versículo 1 ao 12. E reunindo os 12, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem doenças. Enviou-lhe a pregar o evangelho do reino e fazer cura. Veja que quem deu? Jesus. Jesus recebeu, ele tem autoridade agora para nos dar. Autoridade dada por Deus, autoridade pelo Espírito. Então nós recebemos, ele não deu só para Pedro, Tiago, João, para os seus discípulos. Aquele discípulo é nada mais, nada menos que aquele que segue o seu mestre, que faz igual ao seu mestre, que anda. Então nós somos discípulos de Cristo. Apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então nós temos que entender isso, nós somos discípulos de Cristo, nós temos que ser imitadores dele, nós temos que andar como ele, então nós se tornamos também o seu discípulo. Então nós, lá foram os primeiros apóstolos, mas nós somos discípulos, nós discípulos ele faz aquilo que tem que fazer, pratica aquilo que a palavra ensina em nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, olha só, vamos entrar então nessa etapa, todos entenderam? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Coloque aqui nos comentários a respeito desse assunto. Da autoridade, se ficou alguma dúvida, da autoridade para a gente passar então para a próxima etapa aqui, que nós vamos falar sobre o nome de Jesus, o nome de Jesus. Tu vê que Jesus deu autoridade, mas também ele disse que somente no seu nome, olha só. E também através da fé. Nós temos que ter fé e em nome de Jesus. Olha só, Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20, ó. E esses sinais seguirão aos que crê. Então o sinal vai seguir quem crê. Porque tem crente que não expulsa demônio? Porque não crê. Porque tem crente que não tem a vida espiritual aberta? Porque não crê. Porque tem igrejas que não acreditam no mundo espiritual? Por que não fazem? Porque eles não crê. Por que tem igrejas que não acreditam no Espírito Santo? Porque não crê. Então esses sinais seguirão aos que crerem. Eu creio no mundo espiritual. Se você está aqui por esse ensino é porque você crê no mundo espiritual. Então você tem que crer. E em nome de Jesus expulsarão demônios. Então ele não está dizendo que é para o pastor Diego, para o pastor Jader. Ele não está dizendo que é para pastor A, não é para Davi Miranda. Não, ele está dizendo que os sinais é para todos que creem em nome de Jesus. É para todos nós expulsar os demônios da nossa vida. É para todos nós orar por pessoas e expulsar demônios. O que acontece é que as pessoas não colocam em prática. Se tu não colocar em prática, a fé sem obra é morta. Então, mulheres cheias do Espírito Santo vão colocar a mão em nome de Jesus? Vão sim. Deus vai honrar, os demônios vão cair por terra, irmãos. Se você estiver orando, jejuando, no mundo espiritual você é conhecido.
O diabo sabe quem tem vida de oração. O diabo sabe quem ora. O diabo sabe quem jejua, quem lê a palavra. O diabo sabe, ele conhece, irmãos. Ele sabe quem é homem de Deus e quem não é homem de Deus. Então, em nome de Jesus, se lembra que agora aqueles homens foram expulsar, eu te expulso em nome de Jesus e Paulo. O que os demônios falaram? Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas tu, quem tu és? Então veja que o diabo conhece, ele sabe o dia que tu jejuou, ele sabe se tu jejua. Então muitas das vezes o diabo entra e ganha legalidade e autoridade para entrar no casamento, na vida, porque ele sabe que tu não é uma mulher de oração. Por que tu tá sempre atormentada por demônios? É porque sabe a tua vida com Deus. Então tu pode enganar pastor, tu pode enganar todo. Muitos sofrem congregando porque não querem orar, porque não querem jejuar, porque não querem ter a vida com Deus. E aí os diabos vão bater sim, os demônios vão bater porque eles te conhecem. No mundo espiritual nós somos conhecidos, no mundo espiritual. Então, irmãos, eles sabem quem ele pode habitar, eles sabem quem ele pode chegar, eles sabem com quem ele pode mexer. Essa história de que vai receber retaliação é para pecado. É para quem está com a vida em pecado, para quem é mentiroso, para quem é fofoqueiro, esse daí sofre. Porque o diabo pode ter a lei do retorno, porque Deus é justo. Ele deu autoridade para te expulsar o demônio. Tu vai expulsar, mas também agora tu vai ter que estar revestido. Se tu não revestir da armadura de Deus, ele vai vir e vai bater na tua vida, ele vai te retalhar. Porque a minha Bíblia diz que dano algum ele vai fazer. Aquele que anda em Cristo não anda em pecado, diz em 1 João, aquele que anda em Cristo não anda pecando, e o maligno não lhe toca. Então se a pessoa recebe retaliação, opressão demoníaca, é porque ama o pecado, é porque ama a prática do pecado. Existem pessoas que querem somente a libertação passageira. Tá triste, vai na igreja, o pastor ora, o demônio manifesta, mas aí passa um tempo, volta o demônio mais forte. E aquela pessoa é mais oprimida por Satanás. Então, irmãos, é isso que Deus me instruiu a não fazer mais. Eu poderia bater de porta em porta, fazer um trabalho que parece lindo, as pessoas manifestando. Mas se eles não quiserem a visita, se eles não quiserem ser libertos, isso vai ser pior. O demônio vai vir com mais força naquela família. Então não adianta eu não dar um acompanhamento para a família. É melhor eu fazer 10 visitas numa casa de uma família só, do que fazer 10 visitas em 10 casas. Expulsar demônio de 10 casas, só que vai manifestar, depois vai vir pior. Depois a filha vai mais forte pro crack, depois vai mais... Por isso que acontece isso. Os pastores vão visitar e não dão acompanhamento. Então é mais fácil eu passar o mês inteiro visitando uma família só, pregando o evangelho, mostrando, indo lá, libertando, anunciando, ajudando eles com cesta básica e fazendo um serviço eficaz, do que abanar mosca. O demônio é como barata, irmãos. Se tu vê uma barata dentro do teu quarto, tu liga a luz, o que a barata faz? Ela se esconde para debaixo da cama, ela se esconde para debaixo do roupeiro. Por quê? Porque lá está escuro, ela vai para as trevas. O demônio é isso, ele sempre vai se escondendo na parte suja, na parte escura. Então quando a luz chega, ele se esconde. Então nós temos que ser luz lá e deixar com que a luz fique acesa naquela residência, naquela casa. É mais fácil então fazer 10 visitas, acompanhar, fazer um serviço eficaz, do que ficar somente abanando mosca e mostrando que tu é espiritual no YouTube, mostrando que tu é espiritual aí para as pessoas dizerem, nossa, lá, esse aqui expulsa demônio, ele tem autoridade. Sim, tu tem autoridade, mas tu está usando a autoridade não em prol do reino, porque as pessoas não estão realmente sendo libertas, as pessoas não estão recebendo a palavra, e todos nós sabemos que você foi liberto pela palavra, eu fui liberto pela palavra. Eu só consegui me libertar quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a jejuar, quando eu comecei a buscar o Espírito Santo de Deus. Aí realmente eu fui liberto, porque o que liberta é a palavra. E a Bíblia vai nos dizer, se o Filho do Homem verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Então quem liberta é Jesus, e Jesus é a palavra, e o Espírito testifica da palavra. Então, irmãos, nós temos que ganhar pessoas para o reino. Nós temos que avançar com pessoas para o reino. Nós temos que pegar aquela família que a gente visitou, chamar e levar para a igreja, se eles não forem lá acompanhar. Até com que elas venham ter a sã consciência de escolher se vão querer continuar nas trevas, continuar na depressão, na tristeza, na miséria, ou vão aceitar Jesus. Esse é o trabalho de uma igreja eficaz, de uma igreja verdadeira, de uma igreja que verdadeiramente ganha o propósito para o reino. É por isso que antigamente os discípulos faziam culto no lar, culto na casa, estavam sempre na casa, partindo pão, porque lá as pessoas estavam sendo libertas e eles caíram na graça do povo.
Então é isso que Deus tem que estar estabelecendo. E é por isso que eu quero treinar você. Você aí na sua casa já pode ver a área que você precisa se libertar. Você aí, com o seu familiar, com o seu parente, já pode ver a área que você pode se libertar. Porque foi dada autoridade para ti. Se tu crê, foi dada autoridade para ti expulsar o demônio que está atuando na vida do teu filho. Se tu crê, foi dada autoridade para ti, porque se Deus colocou um filho para te cuidar e ele está nas drogas, fique sabendo, mãe, pai, que você tem mais autoridade do que eu, pastor Diego, porque o filho é seu, o sangue que corre dentro dele é teu. Deus fez uma aliança contigo e deu um filho que gerou no teu ventre. Você, pai, gerou um filho no ventre da sua esposa. Então, se teu filho está na droga, você tem que ser responsável também pela oração, pelo clamor. Então, Deus, ele deu aí para você orar pela sua filha, olhar para o seu filho. Não fique pensando que pastor algum vai botar a mão ou vai orar e o milagre vai acontecer. Não. Só o pastor dos pastores que está te ensinando, dizendo que ele deu autoridade. Se ele fez com que tu concebesse no ventre esta criança, é ele que escolheu você como autoridade para você orar também no mundo espiritual. Você tem autoridade sobre o sangue, você tem autoridade sobre a vida dele, sobre a geração. Então você tem que orar dizendo, pai, eu rejeito todo demônio que está atuando na vida dele, rejeite, começa a rejeitar. Eu vejo pais que estão dizendo, aceitando, meu filho está nas drogas, pastor, ora. Não, a palavra tem poder. Sabe por que teu filho não sai do álcool? Sabe por que teu filho não sai do lesbianismo, das drogas? Sabe por quê? É porque você está sempre proferindo que ele está na droga. É porque tu está sempre proferindo que ele está no tráfico. É porque tu está sempre proferindo isso. E tu, como mãe, está falando mais palavras de maldição, está aceitando aquilo que Satanás está fazendo na vida do teu filho, está aceitando, dizendo, meu filho é um drogado. Sim, meu filho está na droga. O meu filho está no crack. Tu está aceitando a condição que o diabo colocou. Mas não é essa a condição que Deus estabeleceu para ele. Deus estabeleceu uma criação que tu guiasse. Então agora você tem que dizer, o demônio que está atuando na minha vida do meu filho está colocando ele no álcool. O demônio que está atuando na vida do meu filho está colocando ele no crack. Mas eu, ó Pai, que sou constituição como autoridade por ti na terra, no mundo espiritual, eu determino que todo demônio vai cair por terra na vida dele. E eu abençoo o meu filho. As drogas não terão mais sucesso contra ele. Demônio nenhum terá prosperidade contra ele. Porque maior é o sangue do Cordeiro que nos lavou. E eu faço parte desse sangue. E a tua palavra diz que o Senhor tem misericórdia. Começa a orar assim, irmãos. Veja que aqui também tu está aprendendo agora como orar. A virar o cativeiro. Virar o cativeiro da tua casa. O meu marido, ele não é crente. O teu marido não é crente. Sabe por quê? Porque tu não está orando da maneira verdadeira. Começa a orar, começa a jejuar, começa a clamar, começa a amar, começa a anunciar. Se ele não é crente, vocês estão passando por um embate dentro da casa. Começa todo dia, quando ele dormir, na madrugada, acorda e começa a orar em voz baixa, dizendo, meu quarto é do Senhor. Todo demônio que está atuando agora no mundo espiritual no meu marido, sabe por quê? Porque você tem uma aliança com ele, você firmou uma aliança de casamento com o teu esposo ou com a tua esposa. Aí tu vai falar assim, ó, o demônio que está atuando na minha vida, acorda de madrugada, faz uma campanha e diz, o demônio que está no meu casamento, a pomba gira, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, a aliança que eu tenho com meu marido, tu não pode tomar. O meu marido é de Jesus, ele vai servir a Deus. Eu proclamo o reino dos céus na minha casa. Aqui eu tenho uma mulher de oração, mas fica muitas mulheres choramingando para o pastor, dizendo, meu marido não se converte. Chorar para pastor não vai solucionar o teu problema. Chorar para pastor não vai te ajudar a libertar o teu casamento. O que vai ajudar o teu casamento é tu agir a tua fé. Tu vai expulsar os demônios no mundo espiritual. A aliança que Deus estabeleceu entre teu casamento foi tu. Então você tem que clamar. É você que tem que orar na tua casa. Não é o pastor que está sempre na tua casa. É tu tá clamando. É tu tá dizendo, não, meu quarto está na presença de Deus. Demônio nenhum vai ficar na minha casa. E se tiver um demônio agora no mundo espiritual, no meu marido, vai cair por terra. Quando ele estiver dormindo, ora, proclame, aponte, começa a fazer tudo que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Veja que a autoridade por Deus foi dada para todos, irmãos. Então muitas pessoas, pastor, como é que eu recebo autoridade? É crendo. Você recebe a autoridade de Deus para expulsar demônio crendo em nome do Senhor Jesus. Olha só. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em nome de Jesus expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beber coisas mortíferas, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e curarão. Ora, depois nós vamos falar em posição de mão, que muitos não creem. Ora, o Senhor, depois de ter falado,
foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. Olha só, Jesus Cristo falou que em nome dele nós iríamos pisar em escorpião, ia falar em novas línguas e expulsar demônio. E ele subiu e sentou do lado de Deus Pai, sentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, os discípulos foram pregar o evangelho em toda parte. E com eles o Senhor confirmando a palavra com sinais e os seguiam. Amém. Veja que aqui, ó, Jesus ele disse, e ele mesmo se responsabiliza pela sua palavra. Deus ele se responsabiliza pela sua palavra. O que ele diz? A Bíblia diz que o Senhor confirmava. Então, se nós pregamos o reino dos céus, Deus ele vai confirmar através de sinais. O reino dos céus não consiste somente em palavras, mas sim em poder. Então veja que o reino dos céus consiste em poder. O poder de Deus está sobre nós através do Espírito Santo. Então, não é pastor, não é para todos, é todos aqueles que creem. Em nome de Jesus. É pela fé. O dom ele recebe pela fé, a autoridade é pela fé. E o que acontece, amados irmãos? Com a tua vida, tu tem que fazer isso. Veja que Jesus disse, ó, vai lá e prega o evangelho. Então tu vai pregar o evangelho e o Espírito Santo vai estar contigo. Os sinais vão acompanhar. O reino dos céus não consiste somente de palavras e sim de poder. Então a igreja verdadeira, a igreja de Cristo tem que ter o poder de Deus. Tem que estar debaixo do poder de Deus. Então você que é cristão também, você também tem que ser cheio do poder de Deus. Você tem que parar de ficar sentado somente no banco da igreja e olhar o pastor expulsar demônio. Tem que partir de ti uma vontade de ajudar alguém a se libertar. Jesus ele disse que grandes são a seara e poucos são os trabalhadores. Então não é só para pastor expulsar demônio. Nunca foi. Então hoje muitos estão correndo atrás de falsos profetas, de falsos mestres que não ensinam isso, para que vocês se tornem dependentes deles, para que vocês venham olhar, olha a autoridade que Deus deu para ele, mas sendo que Deus também deu para ti. Está aí na palavra, está escrito. Ele deu para todos nós. Então pare de ficar ligando pastor, isso. Não, você é capaz de se libertar. Você orando, você jejuando, você é capaz de se libertar. Porque a palavra de Deus testifica isso e a palavra tem que entrar no teu coração. A autoridade é dada para você. A autoridade é dada para nós, para que a gente venha expulsar o demônio. Satanás é derrotado, ele perdeu a autoridade, ele não tem arma. Nós temos toda a arma maior daquilo que está em nós, daquilo que no mundo está. Então, irmãos, nós temos que entender isso no mundo espiritual. Todos entenderam até aqui, em nome de Jesus? Oh, glória a Deus. Eu estou